E aí, galerinha, professor Hilton Almeida, desafio das 21 semanas de redação. Lembrem-se de que os 5 primeiros que mandarem a redação para o meu e-mail terão suas redações gratuitamente corrigidas, tá? Gratuitamente. Hilton, o que é que eu tenho que fazer? Eu não estou sabendo dessa promoção. Você precisa apenas tirar uma foto fazendo a redação, marcar o metatextual, coloca lá no seu stories, lá nas suas redes sociais, marca o metatextual, manda para o meu e-mail, professorhiltonalmeida@gmail.com, e eu vou receber a sua redação e vou corrigir e dar a devolutiva para você. Tranquilão? Já estamos, meus amores, na 6ª semana. Passa rápido, né? Passa rápido. E o nosso 6º tema, perspectivas e reflexões a respeito dos direitos humanos na sociedade atual. Hilton, tu não estás dizendo aqui que é Brasil, exclusivamente Brasil. Tem algum problema? Não. Eu preciso falar de mundo, eu posso falar de mundo, mas eu tenho que falar de Brasil, tá? Eu posso fazer uma abordagem genérica, uma abordagem mundial, mas, pessoal, a nossa realidade, a gente conhece mais a nossa realidade, tá? A gente conhece mais quais são as dificuldades do Brasil, quais são as problemáticas do Brasil referentes aos direitos humanos, sacaram? Então, por mais que o tema não tenha exclusivamente Brasil, a gente precisa falar da nossa realidade, belezão? Então vamos lá. Diferentemente da que eu venho fazendo abordagem primeiro, eu vou logo fazer aqui a extração da tese, tá, com vocês, problematizar o tema, verificar quais são as palavras-chave. Olha só, a gente precisa falar sobre perspectivas. Existem boas perspectivas? Existem, mas existem entraves, que são as reflexões que nós vamos fazer a respeito dos direitos humanos. Então essas são as palavras-chave. E a sociedade atual, pessoal, então todo o tema aqui, as palavras são importantes, tá? Qual é a problematização que nós vamos fazer? Por que os direitos humanos não são cumpridos ou respeitados em sua totalidade? Pelo amor de Jesus Cristo. Não vão dizer que não há direitos humanos, tá? A maioria das sociedades, eu acho que todas as sociedades, tirando aquelas em que prevalece o extremismo de anarquia, de rebeldes, sei lá, Arábia, sei lá, na África, em que os direitos humanos não são respeitados. Mas em sociedades democráticas, que a maioria das sociedades ocidentais, meus amores, a gente precisa dizer que existem os direitos humanos, eles só não são respeitados em sua totalidade, gravem isso, tá? Então quando vocês estiverem falando lá no desenvolvimento, coloquem, não são amplamente respeitados, direitos não são amplamente respeitados, gravem isso. Então a gente vai perguntar, mas por que eles não são respeitados na sua totalidade? Lembre-se, Estado, sociedade. Qual é a responsabilidade do Estado? Toda. Aqui, meus amores, toda a responsabilidade do Estado. Em vários aspectos, em vários nichos que eu vou trabalhar com vocês. Então, normalmente a gente usa o argumento chave, o argumento coringa, que são as limitadas políticas públicas. Dentro de limitadas políticas públicas, eu posso citar, aí vocês vão escolher, poxa, eu posso falar sobre burocracia, ou seja, lentidão, que vários congressos em vários países, tá? Em vários países, incluindo o Brasil, a lentidão em votarem benefícios para minorias. Hilton, como é que a gente pode comprovar essa lentidão? Segue aqui comigo, ó. O governo se vê acuado diante da pressão da maioria contra a proteção de grupos vulneráveis. O Poder Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal do Brasil, assumiu o papel de agir como sendo condutor dessas decisões. Foi assim com as cotas nas universidades. Opa, quer dizer que o Congresso demorou a votar, a estabelecer esse direito? Sim, quem estabeleceu foi o Supremo. A arguição de descumprimento do preceito fundamental, a possibilidade de antecipação terapêutica do feto anencéfalo, também a mesma coisa, não foi o Congresso. Uma bancada dizia que era para fazer o aborto, outra bancada dizia que não, que ali ainda havia vida. Resultado, o Supremo teve que interferir. Uso de células-tronco embrionárias. Também o Congresso não conseguiu definir, demorou muito, o Supremo foi lá
e resolveu a parada. Meus amores, aí a gente tem que ter muito cuidado em relação a esses critérios dos congressos, do Senado, da Câmara dos Deputados no Brasil e no mundo, tá? Em cada um com suas particularidades, o parlamento em vários países, mas decisões que demoram muito a beneficiar minorias, desrespeitando assim os direitos humanos. Na saúde, como que a gente poderia verificar o desrespeito dos direitos humanos na saúde? Um levantamento inédito divulgado nesta quinta-feira pelo Conselho Federal de Medicina, revela como a precariedade nas instalações hospitalares coloca em risco a saúde de pacientes das redes pública e privada no país. Estamos falando especificamente de Brasil. Mas isso aqui não se limita ao Brasil. Em vários países do mundo, esta é a realidade. Falta de médicos, a falta de medicamentos, a falta de leitos para a população de maneira geral. Os resultados apontam, por exemplo, que dos 102 centros cirúrgicos existentes das unidades avaliadas, 33% não tem equipamento com bateria para iluminar o paciente em caso de falta de energia elétrica, falha que pode inviabilizar a continuidade de procedimentos em andamento. Já imaginou? Está no meio de uma cirurgia e não tem, por exemplo, um equipamento para segurar a energia, tá? Um gerador de energia ali naqueles hospitais, que deveria ser obrigatório, né? Em 3% dessas unidades não há sequer área para higienização das mãos dos médicos. Vamos pensar no coronavírus agora, na parada, o que é que está acontecendo? A falta de EPIs. Vários médicos sendo infectados, médicos, enfermeiros, a galera que está lá na linha de frente, por falta de EPIs, ou EPIs inadequados, máscaras que não são adequadas, enfim, a gente pode jogar isso para o mundo, tá? Para várias realidades de outros países também. Então, meus amores, isso aqui é só para vocês terem uma noção de que existe uma problemática, que ela é visível, que ela é latente, e isso fere tranquila e calmamente os direitos humanos. Além disso, a dignidade humana está sendo desrespeitada nessas circunstâncias, avalia Manuel Fontes, coordenador do Departamento de Fiscalização do Conselho Federal de Medicina. Das 68 UTIs existentes nos hospitais analisados, faltavam monitores cardíacos em 41% e 35% delas não tinham ventilador mecânico. Agora, com o coronavírus, o negócio piorou, tá? Piorou. Fácil a gente discutir saúde. Saneamento básico. Cerca de 2,2 bilhões de pessoas no mundo não têm serviço de água potável gerenciados de forma segura, revelaram nesta terça-feira 18 a Organização Mundial da Saúde e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. O contingente equivale a 1 em cada 3 habitantes do planeta. Pessoal, isso é absurdo. Isso é um problema que os países precisam resolver o quanto antes, Problemas na saúde pública em relação à malária, cólera, pessoal, vários problemas que são chamados de doença de pobre, tá? Ainda atingem um número absurdo de pessoas, um número elevadíssimo de pessoas, 2,2 bilhões, então é muita gente, nós somos quase 8 bilhões de pessoas no mundo, se não 8 bilhões, então um terço da população da população vive em situações de insegurança sanitária. Égua, ficou massa, né? Insegurança sanitária. Se os países... Égua aqui do Maranhão, foi forte, né? Égua doido. Se os países não conseguirem intensificar os esforços em saneamento básico, água potável, higiene, continuaremos a viver com doenças que deveriam ter sido há muito tempo deixadas nos livros de história, como diarreia, cólera, febre tifoide, hepatite A e as chamadas doenças tropicais que são negligenciadas, incluindo tracoma e esquistossomose. Ressaltou Maria Neira, diretora do Departamento de Saúde Pública e Determinantes Ambientes Sociais de Saúde da Organização Mundial da Saúde, da OMS. Isso aqui, pessoal, não é só Brasil. Vários países. Agora, quais são os países? Os países mais pobres, os países em desenvolvimento, países que não dão prioridade para resolver este problema, prioridade.
E aí fica fácil vocês discutirem. Lembrando, por favor, não vão encher o desenvolvimento de vocês com argumentos voltados para saúde, burocracia, saneamento. Escolham 2, tá? 2 linhas discursivas para o texto de vocês não ficar muito... Até porque vocês vão ter que solucionar. Lembre-se da proposta de intervenção. Moradia. Eu acho que eu quero falar sobre moradia. Bora lá. A especialista da ONU para o direito à habitação, Leilani Farr, alertou os Estados-membros na semana passada que suas falhas em lidar com a crise mundial de moradia resultou em violações massivas dos direitos humanos. Por 6 anos, eu soei o alarme de que estamos trilhando um caminho insustentável, com níveis crescentes de sem-teto em todo o mundo, especialmente em países ricos, despejos forçados realizados com impunidade e o custo de moradias escalando a taxas preocupantes, tornando a habitação inacessível mesmo para a classe média, disse a relatora especial da ONU sobre moradias adequadas. Agora, com o coronavírus, o negócio ficou mais complicado. Lembra, teve uma reportagem recente de uma pessoa em situação de rua dizendo assim, mas por que a cidade está vazia? Por que as ruas estão vazias? Está acontecendo algo que... Nem sabendo o que estava acontecendo, a pandemia assolando o mundo, e muitos nem sabendo por quê. Porque são pessoas que estão invisíveis. E essas pessoas, elas estão mais vulneráveis, enfim. Tudo isso constitui violação dos direitos humanos. Assustadoramente existem 1,8 bilhão de pessoas em todo o mundo vivendo em condições repugnantes de moradia e sem teto. Existem aqueles que estão em total situação de rua. E existem aqueles que estão em lugares de risco, morros, áreas de alagamento, tá? Então, em situações de risco, às vezes sem sequer um banheiro. Isso sugere que talvez os Estados-membros não tenham o conhecimento necessário para lidar com essa crise global. Recentemente, em relação a essa problemática que a gente está vivendo sobre o coronavírus, o novo Covid-19, pessoas, moradores de favelas, tá, no Rio de Janeiro, não tendo água. Como é que eles vão lavar a mão se não tem água? Complicado, que a gente está falando muito sobre higiene pessoal. Como que essas pessoas vão ter o básico? É o mínimo. Nem o mínimo essas pessoas têm. E é uma parcela significativa de pessoas. Segundo argumento, tá? Então, o primeiro argumento, já dei para vocês vários cartuchos, várias munições para vocês dispararem na redação de vocês, tá? Bombardear mesmo, isso é interessante porque o texto de vocês vai ficar rico. O segundo, vamos pensar em sociedade. Se por um lado é o Estado responsável, por outro nós também temos a sociedade, partícipes sociais relacionados, ferindo, os direitos humanos. De certa forma, violando os direitos humanos. Como assim, Hilton? A gente vai chamar isso de ignorância social. Esse argumento ignorância social, eu costumo dizer que ele pode ser duplo. A ignorância por falta de conhecimento mesmo, por não conhecer, e a ignorância por ignorar, por não aceitar. Aí a gente verifica a partir dessas duas circunstâncias. Vamos lá. Primeiro, o desconhecimento dos próprios direitos. É comum. Muitas pessoas, principalmente aquelas que não têm instruções, aquelas que não tiveram escolaridade, não saberem que estão sendo exploradas no trabalho, não saberem que não têm direito a determinados benefícios por falta realmente de conhecimento. O sistema ONU no Brasil vê como profunda preocupação a recente portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, que altera a definição conceitual de trabalho escravo para fins de fiscalização e resgate de trabalhadores e trabalhadoras, que tende a dificultar as ações de combate a este mal. Para a ONU, as formas contemporâneas de escravidão incluem trabalho forçado, servidão doméstica, formas servil de casamento e escravidão sexual. São situações das quais as vítimas não são capazes de se desvencilhar da situação de forma voluntária, digna e segura. São condições inaceitáveis que ferem todos os princípios dos direitos humanos e humilham milhares de vítimas em todo o mundo. Então tem muita gente que está se submetendo a... Vamos pensar em imigrantes. Uma galera que vem da Bolívia e fica lá trabalhando nas fábricas de tecido em São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, os grandes centros, os grandes polos produtores.
fazendas. Essas pessoas estão trabalhando, às vezes, somente para ter o alimento, e isso é uma violação dos direitos humanos, porque não há direito, não há carteira assinada, não há benefício, não há descanso. Muitas vezes eles trabalham horas e horas sem descanso, violando totalmente os direitos humanos. Pensem nisso. Falta de conhecimento. Ah, mas eles sabem que estão ilegalmente. Então, pelo fato de eles não quererem ou não poderem ir ao consulado, regularizar a situação, acabam se submetendo. Isso não impede que seja exatamente a ignorância, o desconhecimento dos direitos, tá? Isso não impede. Em 2016, mais de 40 milhões de pessoas foram vítimas da escravidão moderna no mundo inteiro, segundo pesquisa da Organização Internacional do Trabalho e da Fundação Walk Free, em parceria com a Organização Internacional para as Migrações, OIM. O Brasil não é imune ao problema. A exploração de trabalhadores e trabalhadoras atinge as pessoas mais pobres, as mais vulneráveis e as mais marginalizadas. Mulheres, migrantes, crianças, afrodescendentes, povos indígenas, pessoas com deficiência, entre outros grupos. O medo, o desconhecimento sobre os direitos básicos das pessoas, a submissão física ou psicológica ao empregador e a necessidade de sobrevivência muitas vezes impedem que as vítimas do trabalho escravo denunciem os abusos. Tá? Aqui a fonte, naçõesunidas.org/sistema. Então, meus amores, estou munindo vocês em relação à ignorância. E existe a ignorância, além de não conhecer, a ignorância de não reconhecer os direitos estabelecidos, principalmente de outras pessoas. Ou seja, quando a gente fala em intolerância religiosa, por que eu não vou aceitar uma religião afrodescendente? Por que eu não posso aceitar um espírita? Então, assim, só a minha religião que é a correta. E isso acontece muito, muito no Brasil. Atitudes racistas, principalmente negros, são mais marginalizados, e indígenas também. Homofobia, bandido bom, vamos pensar na questão social, bandido bom é bandido morto, então tem que matar mesmo, tem que deixar essa galera sem comer. Direitos, tá? Direitos. Os direitos são para todos. Se a gente, Deus livre, a gente comete um crime, a gente vai sofrer todas as sanções. Mas eu cometi um crime sem querer, sei lá, eu dirigi, dormi ao volante, matei alguém. Vou para a cadeia, vou sofrer todas as sanções. Quer dizer que eu posso ter um privilégio? Não, direitos iguais, tá? Mas não é isso que a maioria enxerga. Munindo vocês de tudo isso, vamos à lista de filmes para vocês utilizarem. A lista de Schindler, a premiada obra de Steven Spielberg, traz a história de Oskar Schindler, um empresário alemão que salvou a vida de mais de 1000 judeus durante o Holocausto ao empregá-los em sua fábrica. É considerado pela crítica especializada um dos melhores filmes da história. Vocês podem falar sobre a lista de Schindler, fazendo aí um apanhado em relação a direitos, ou seja, mesmo numa situação em que o país exigia a morte de judeus, uma pessoa se solidarizou. Não diferente da ficção, muitas pessoas sacaram? Pensam dessa forma, tá? Outro filme interessante, Todo Amor é Igual. A policial de New Jersey, Laura Huster, e a mecânica Stacey Andrew estão em um relacionamento sério. O mundo delas já era complicado, tá? Isso na década de 90, isso aqui já era complicado, uma relação homossexual, homoafetiva. O mundo delas desmorona quando Laura é diagnosticada com uma doença terminal. Como sinal de amor, ela quer que Stacey receba os benefícios da pensão da polícia após a sua morte, só que as autoridades se recusam a reconhecer a relação homoafetiva. Normal. Isso demorou também a acontecer no Brasil e existem ainda alguns embates judiciais para reconhecimento, para divisão de bens, tá? Não é tão simples. Carandiru, filme muito massa, filme brasileiro que fala exatamente sobre a violação de todos os direitos humanos nas prisões, nas penitenciárias, que isso aqui é comum de conhecimento geral. Ainda ajudando vocês na introdução, arte literária, vocês podem utilizar Eu Sou Malala, que ficou conhecida por levar um tiro na cabeça e sobreviver e começar a lutar pela educação, principalmente das mulheres. A Peste, de Albert Camus,
Romance que destaca a mudança na vida da cidade de Oran, depois que ela é atingida por uma terrível peste transmitida por ratos que dizima sua população. Narrado do ponto de vista de um médico envolvido nos esforços para conter a doença, o contexto de Albert de Camus ressalta a solidariedade, a solidão, a morte e os outros temas que auxiliam na compreensão dos dilemas do homem moderno. E eu posso fazer uma alusão histórica também, falar sobre Oswaldo Cruz, da luta em relação ao combate aos ratos no Rio de Janeiro, depois a malária. Não foi malária. Não me lembro agora a doença lá que estava matando a galera. Teve que até a revolta da vacina. Qual foi a vida? Revolta. Varíola, meu Deus do céu, varíola, obrigado. Então, assim, vocês podem utilizar a alusão histórica tranquila e calmamente. Áreas de conhecimento que vocês podem utilizar no desenvolvimento. Lembre-se de que o argumento limitado às políticas públicas. Estou dando aqui um arsenal. Meu queridíssimo Paulo Freire, a teoria sem prática vira verbalismo, assim como a prática sem teoria vira apenas ativismo, mas ambas juntas podem modificar a realidade social. Peter Drucker, não existem países subdesenvolvidos, existem países subadministrados. Thomas Hobbes, é dever do Estado zelar pelo bem-estar da sociedade, pois ambos estão unidos por meio de um contrato social. Ou uma alusão literária de Thomas More, autor de Utopia, em cuja obra criou um reino ilha imaginário onde a sociedade funcionava de modo justo e perfeito. Diferentemente da obra literária, muitos países, inclusive o Brasil, estão longe de ter esse funcionamento, essa funcionalidade da mesma forma, uma vez que os direitos humanos não são amplamente respeitados nesses convívios sociais. Moleza, né? Simples como amar. O argumento 2, ignorância social. O que é que a gente poderia utilizar? Claude Lévi-Strauss, só é possível interpretar adequadamente as ações coletivas por meio do entendimento dos eventos históricos. Ou seja, se é um comportamento que vem acontecendo ao longo do tempo, então é justificável que isso ainda aconteça, tá? Arthur Schopenhauer, gosto muito, sou muito fã. Os limites do campo de visão de uma pessoa determinam o seu entendimento a respeito do mundo. Cícero, a ignorância é a maior enfermidade do gênero humano. E Simão Bolívar, um povo ignorante é um instrumento cego da sua própria destruição. Fantástico também. Pessoal, olha, brinquem, usem mesmo a área de conhecimento para a coisa ficar bacana. Proposta de intervenção. Olha aqui, ó, o que é que eu estou fazendo aqui, ó? Argumento 1. Não inventem a roda. Resolvam só um problema, só um argumento. Quem pode resolver essa parada? Lembre que o argumento era limitado às políticas públicas. ONU, países signatários e ONGs. O que tem que fazer? Plano de ação voltado para a melhoria de desenvolvimento social. Como é que vai ser feito isso? Por meio da destinação de recursos, organização de projetos, avaliação de risco, fiscalização das obras propostas, a fim de que a dignidade possa ser efetivada para aqueles que, por si sós, dificilmente conseguiriam alimentação nutritiva, moradia confortável e segura, atendimento hospitalar humanizado. Vamos detalhar essa parada aqui. Vocês podem detalhar o agente, mas vocês podem detalhar também a ação, tá? Eu vou detalhar aqui esse como, que é o meio. Cada país deverá destinar parte de seu produto interno bruto para atender às demandas necessárias. A ONU, com apoio de ONGs, poderá acompanhar os relatórios, apontar possíveis irregularidades, estabelecer sanções aos países que não cumprirem os acordos. Meus amores, simples assim, simples assim. E aí a gente finaliza essa parada esta semana, mais este tema dos nossos desafios. Beleza? Eu espero a redação de vocês e produzam, simplesmente produzam. Enquanto vocês na próxima aula. Forte abraço. Tchau, tchau.